Olá, gente, tudo bem? Vamos então para a aplicação da equação reduzida da circunferência em algumas situações, tá? Gráficas. Observe o primeiro. O primeiro gráfico, ele traz uma circunferência de centro no ponto O, de coordenadas 1, 2, e essa circunferência ela é tangente, tá? À reta R, no ponto T, de coordenadas menos 1, 2, ok? Eu quero a equação reduzida dela. Então, a primeira coisa que você tem que observar é que essa linha vermelha aqui, ó, perpendicular à reta R, ela é o raio, tá bom? Uma vez que o ponto T é de tangência. Então, nesse caso, eu preciso calcular o raio, porque eu não tenho o raio dessa circunferência ainda, né? Então, nós vamos primeiro para o cálculo do raio, tá bom? Primeiro passo. Ora, professor, o raio é a distância entre esses dois pontos, né? E em geometria analítica é a primeira coisa que a gente estuda, né? Quando chega no terceiro ano. Então, a distância aqui entre o ponto O e o ponto T é exatamente o raio. Vamos ver quanto que é isso. 1, né? Vou começar aqui do ponto O, tá? Ó, 1. Menos vezes menos vai dar mais 1 ao quadrado. Em seguida, 2, né? Menos 2 ao quadrado. Beleza, aqui nós já temos, ó, né, nós já temos aqui armada a nossa distância entre dois pontos, né? Vejam que 2 menos 2 dá zero, então essa parte aqui desapareceu, e 1 mais 1, 2 ao quadrado. Ora, 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada, 2. Então, nós sabemos que o raio é 2. Se o raio é 2, qual é a equação dessa circunferência? A equação reduzida. Tá? Portanto, eu tenho x menos. Aqui, ó, esse 1 é o azinho e esse b é o bzinho. Então, x menos 1 quadrado mais y menos 2 quadrado igual a este raio ao quadrado. Tá? Professora, eu posso logo escrever no lugar de r ao quadrado, de 2 ao quadrado, escrever apenas 4? Deve, né? Fica até mais rápido. Então, a resposta é toda essa equação, ok? Beleza. Vamos, então, para o item 2, tá? Aqui, no nosso segundo gráfico, ok? No nosso segundo gráfico, a gente tem aí, aparentemente, uma carinha triste, né? Mas o que nós queremos é a equação reduzida aí dessa circunferência. Então, observem que você também, olhando para a figura, não percebe o raio, mas ele está escrito aqui, ó. Veja que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços, né? 9 quadradinhos aqui, ó. Então, cada espaço desse é uma unidade. Por isso, daqui, ó, para cá, nós temos o raio, tá? Daqui para cá também é 9, e você percebe isso por esse ponto que está aqui, né, ó, gente? De 0 até 9 é 9, né? Então, nesse caso aqui, o raio é igual a 9, beleza? Ora, professora, se o raio é 9, quem é, então, o centro dessa circunferência? O centro dela, pessoal, é esse pontinho aqui, bem no narizinho da carinha, né? O centro é 0, 0, tá bom? Então, vamos calcular aqui já a equação, que é muito simples. X menos 0 ao quadrado. Vamos perder esse tempinho aqui, né? Y menos 0 ao quadrado igual a 9 ao quadrado. Repare, ó, que x menos 0 é x, então fica só x ao quadrado. Y menos 0 é y, então fica só y ao quadrado. E 9 vezes 9 é 81. Então, aqui está a equação reduzida dessa circunferência que está apresentada nesse gráfico. Vamos agora para uma terceira, né, e última figura, né? Exemplo aí. Então, vamos lá. Olha, nesse caso, nós temos aqui uma circunferência, né? E nós temos o ponto central dela, tá aqui, ó. É o ponto D, tá? O centro dela é o ponto D, tá? Beleza, dá para perceber, né? Mas o ponto D tem quais coordenadas? Observe aqui, ó. 2, tá vendo? Ó, abscissa 2 e ordenada 2, ó. Então, aqui o ponto D
tem essas coordenadas, 2 e 2. Mas eu preciso saber a medida do raio, que está aqui de verdinho, né? Eu não sei a medida do raio. Então, gente, vamos calcular aqui a medida desse raio. Quero que vocês percebam que o raio, ele pode ser encontrado tomando em consideração esse triângulo aqui, ó. Tá? Esse triângulo retângulo, porque eu não sei qual que é essa medida daqui para cá, mas eu vejo duas maneiras de fazer isso, de encontrar isso. Repara aqui, ó, que a metade desse segmento verde é uma diagonal, a diagonal desse quadradinho aqui, e esses quadradinhos são iguais, né? E reparem também que de 2 para 3 eu tenho uma unidade. Então, significa dizer que isso aqui, ó, é raiz de 2, tá, gente? Raiz de 2 e aqui também é raiz de 2, ok? Porque a diagonal de um quadrado é o lado dele que multiplica a raiz quadrada de 2. Então, se o lado é 1, uma vez raiz de 2, né? Então, eis a diagonal. Então, significa dizer que do ponto D até o ponto C, eu tenho 2 raiz de 2, tá? Então, o raio aqui, ó, é 2 raiz de 2. Professora, mas tem outra maneira de fazer isso? Tem, aplicando aí o teorema de Pitágoras, né? Você perde um pouco mais de tempo, mas você também chega lá. Ó, daqui para cá, ó, repara que eu tenho 1 mais 1, eu tenho 2 unidades. E daqui para cá, ó, do 2 para o 4, eu também tenho 2 unidades. Se você não tivesse percebido essa questão das diagonais dos quadrados, você chamaria isso aqui de R, né? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, R ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Reparem que isso é 4 mais 4, e 4 mais 4 dá 8, não é isso? Então, R ao quadrado é 8. Se você quiser o valor apenas de R, extrai a raiz quadrada de 8, que é realmente 2 raiz de 2, ó, como nós havíamos percebido antes. Então, quem vai ser, portanto, a equação da nossa circunferência? Vai ser x menos 2 ao quadrado, mais y menos 2 também ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Mas o raio ao quadrado eu já tenho bem aqui, ó, é 8. Então, escrevamos logo 8, tá bom? Essa é a equação reduzida dessa circunferência. Questões gráficas, elas são muito importantes, tá? Que a gente tenha a percepção de observar quem é o raio, tá? Quem é o centro, isso faz uma certa diferença na hora de resolver questões por aí afora, ok? Depois a gente volta com alguns outros probleminhas. Um grande abraço.